Eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora na segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo. Nós terminamos a primeira epístola, né? Nessa sequência que estamos fazendo sobre as cartas pastorais, nós já trabalhamos com Tito, fomos para 1 Timóteo, e agora chegamos, portanto, à segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo. E eu chamo a sua atenção para acompanhar a leitura do primeiro capítulo dessa epístola. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero aproveitar para relembrar, né, que nós, nessa sequência, irmãos, nós temos visto que a Igreja do Senhor, ela sempre foi alvo de grandes dificuldades, né? As cartas pastorais chamam a atenção para o fato de ter, dentro da própria igreja, se levantado pessoas trazendo falsas doutrinas, heresias, erros e práticas que destoam do verdadeiro cristianismo. E tanto em Tito, que foi levado para a ilha de Creta, e para colocar em ordem as coisas restantes, estabelecer as igrejas ali naquela região, ele tinha que ter um padrão para a formação de liderança, para evitar os problemas com as falsas doutrinas. O próprio Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que fora deixado ali na cidade de Éfeso, para justamente confrontar duramente aqueles que estavam ensinando outras doutrinas dentro da igreja. E não era uma tarefa fácil, não é uma tarefa muitas vezes gostosa de se fazer, né? Ter que confrontar a própria igreja para andar nos caminhos que ela já deveria saber quais caminhos de fato deveriam andar. E no capítulo, ou melhor, na segunda carta, que é o que nós vamos iniciar hoje, nós temos aí um intervalo, alguns estudiosos falam até de 8 anos, nós vamos ficar nessa média aí de volta de 5 anos, né, do período entre a primeira carta e a segunda carta, e infelizmente você vai ver que a situação não mudou muito, e que a luta para preservar da sã doutrina ainda é foco do ensino do apóstolo Paulo, também a Timóteo. Então vamos à leitura. Acredito que você já abriu aí, acompanhe a leitura que farei, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 18, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus.
guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar? Ó Pai, mais uma vez nós te damos graças pelo culto que podemos prestar ao Senhor, e agora, quando lemos a Tua palavra com o objetivo de estudá-la, meditá-la e ouvir a Tua voz, clamamos pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, nos iluminando, nos dirigindo, agindo no nosso coração, inclinando o nosso coração, a nossa atenção para Ti, e clamamos para que o Senhor, apesar de mim mesmo, me use para a honra e glória do Teu nome, para o meu próprio bem, para o bem, ó Deus, da minha família, dos meus irmãos, e que assim possamos sair daqui todos, ó Deus, edificados pela graça do Senhor. Fique conosco, ó Deus, e nos abençoe, é o que clamamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui, portanto, o primeiro capítulo da carta de Timóteo, e quando nós lemos, nós recebemos algumas informações importantes sobre o ministério do apóstolo Paulo. Vocês observaram que ele estava preso, provavelmente a segunda prisão, e ele estava preso em Roma. E essa aqui era a última carta que Paulo escreveu. Nós vamos ver depois, eu vou citar no momento do contexto aqui, o período que a gente pode colocar, né, ou datar essa carta, mas esse dado é um dado importante, porque já é dos últimos escritos do apóstolo Paulo, diante ou depois de um grande período de ministério. E aí a pergunta inicial do nosso estudo de hoje, ou do nosso sermão de hoje, é justamente isso: o que é um ministério de sucesso? Como que nós podemos mensurar um ministério de sucesso? Olhando para uma perspectiva do apóstolo Paulo. E olhando para a vida pessoal, o que é uma vida cristã de sucesso? Infelizmente, nos nossos dias, o que se tem ensinado por aí é que um ministério de sucesso e uma vida cristã de sucesso está pautada na fama, na riqueza, na prosperidade e na longevidade. Infelizmente, esse é o modelo que se tem de um ministério bem-sucedido e de uma vida cristã bem-sucedida. Ah, você é cristão? É. Você tem casa própria? Qual que é o seu carro? Quanto você ganha por mês? O negócio chega a ser tão sério que existe até campanha publicitária para se vender a igreja pautada nos bens. Certamente você já viu isso. Ah, quando eu vim para a igreja do pai Jacó do Tabernáculo Eterno das Três Cruzes, eu só tinha uma bicicleta, mas agora eu tenho uma transportadora de caminhões. Quando eu vim para a igreja da tenda do pai Jacó, do Tabernáculo Eterno das Sete Cruzes, eu morava de favor no fundo da casa do meu sogro, num puxadinho de 2x2. Mas agora eu tenho uma mansão em Alphaville. E aí então começa a se mensurar sucesso de vida cristã com o tanto de dinheiro que você tem. E uma igreja, um ministério de sucesso também é pautado por isso. Puxa vida, rapaz, você viu a igreja? Ah, ali é uma igreja de sucesso. Eu sempre conto, né, a experiência que eu tive quando nós fomos comprar
a Igreja Presbiteriana de Barretos, é uma igreja centenária, e ficou por muitos anos com a construção lá, sem lustre. Não tinha lustre a igreja. Tinha luz lá, mas não tinha lustre. E é uma igreja, uma arquitetura bonita, né? E então, isso lá pelos anos de 97, resolveram então comprar os lustres para a igreja. E aí, na época eu estava no seminário, conversamos com o pastor, vamos comprar em São Paulo, porque em São Paulo a gente consegue alguma oportunidade melhor, de um lustre mais bonito, alguma coisa assim. E aí nós chegamos lá e fomos na Consolação, que tem uma loja atrás da outra, né? Quem conhece lá sabe. E aí entramos numa bela loja, e aí eles falaram, vocês estão procurando lustres. Para que é? Para uma igreja. O olhinho do vendedor brilhou. Aí falou, vem cá, então então esquece isso aqui. Vem aqui que tem uma sala específica. E nos levou para uma sala do lado, onde só tinha lustres austríacos, de cristais austríacos. Coisa linda. Aí ele chegou e começou a acender aqueles lustres, e coisa mais linda, né? E aí ele falou assim, isso em 97. Esse aqui custa 40 mil reais. Eu vendi 4 agora para uma igreja tal. 4. 40 mil cada um. E eu era o seminarista, né? Olhando para o... Na época era o reverendo Magno. Não, você não está entendendo, meu irmão. Nós queremos um negócio mais simples, sem ostentação nenhuma. É só um lustre. E nós acabamos comprando um lá, o mais em conta, numa outra loja. Não chegamos a pagar R$1.000, eu acho que em cada lustre. Irmãos, até para o ímpio, isso já há décadas, a visão de uma igreja de sucesso é aquela que tem a capacidade de gastar 120 mil reais em lustre. Porque significa que é uma igreja rica. E muitas vezes essa teologia danosa, que é a teologia da prosperidade, tem invadido o nosso coração. E aí nós olhamos para a nossa vida, que é uma vida simples, que está cheia de lutas, cheia de dificuldades, com algumas privações, e a gente fala, mas será que eu tenho uma vida cristã de sucesso? Será que Deus me ama? Será que realmente ser cristão é passar essa perrenga que eu estou passando? É passar essa luta? Passar essa privação? Passar essa dificuldade? E nós vemos que essa tentação não é uma tentação só nossa, é uma tentação que até os personagens bíblicos tinham. O próprio povo de Israel chegava para Deus, Senhor, em quem o Senhor tem nos amado? Porque nós estamos passando por dificuldade. Na nossa cabeça limitada, a ideia era simples, se Deus abençoasse só crente, todo mundo ia ser crente, porque ninguém ia querer passar dificuldade. Mas na cabeça de Deus é justamente o contrário. A bênção que Deus promete para nós não está nessa era. E o sucesso que Ele espera de nós é a fidelidade para com o Senhor, para com a sua palavra. Aqui está o critério de Deus para um sucesso. Agora, se você for usar os critérios do homem para o sucesso, então você joga fora a fidelidade, faz o que tem que fazer para ter prosperidade. Mas que tipo de vida de sucesso que você está procurando? Segundo os critérios de Deus ou segundo os critérios dos homens? Certamente todos nós concordamos, irmãos, que o apóstolo Paulo é um servo de Deus, um servo abençoado. A maior mente do cristianismo primitivo, vamos dizer assim. É dele a maior parte dos ensinos que o próprio Deus nos traz no Novo Testamento. Era um homem de sucesso? Obviamente, dentro dos critérios de Deus. Quando nós olhamos também para todos os demais apóstolos, nós vemos que todos eles eram servos de Deus e abençoados. Porém, quando nós olhamos para a vida deles, para o ministério deles,
nós temos um conflito. Porque, humanamente falando, nós não vemos sucesso. Paulo, depois de anos e anos plantando igrejas e pregando o evangelho com ousadia, com intrepidez, está preso. E na perspectiva humana, não tinha um rabo para puxar pelo rabo, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Tanto que ele tem que pedir depois para Timóteo levar a capa dele, porque senão ele ia passar frio. Quando você olha para a história dos apóstolos, todos eles morreram de velhice, aposentados, diante do Mediterrâneo, com servos abanando e colocando uva na boca deles. Foi assim? Como que é a história dos apóstolos? Todo mundo morreu de morte morrida? Não, não foi assim. Morreu de morte matada. Alguns decepados, outros crucificados, e como Pedro, no caso, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O primeiro presidente da junta diaconal levou pedrada. Estevão. Foi apedrejado até a morte. Aí você fala, cadê o sucesso desse povo? Os bens eram tomados, as casas dos cristãos eram incendiadas, e ainda o são, em alguns pontos deste mundo. Perdiam o trabalho, perdiam a família, perdiam a vida. Confira comigo aí alguns versos para que isso fique mais vivo na sua mente. 2 Timóteo, verso 1:8. Paulo chega para Timóteo e diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor e do seu encarcerado. Ele estava preso. Olha que sucesso. Imagina, nossa, nós temos uma comunidade abençoadíssima, de sucesso. O pastor foi preso a semana passada porque pregou o evangelho. Será que a maioria dos nossos membros acharia isso um sucesso? Ele estava encarcerado porque estava pregando o evangelho. O verso 12, o que mais? Ainda no verso 8, né? E do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos... Não, mas peraí, o cara é o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo. Dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Gente, nós estamos falando do apóstolo Paulo, estava preso, sofrendo. Verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Verso 15. Está ciente de que todos os da Ásia, o que fizeram com Paulo? Me abandonaram. Me abandonaram, puxaram o tapete, deram o tombo e foram embora. E ele ainda cita Fígelo, Hermógenes, certamente que Timóteo conhecia, como se Timóteo falou, não acredito, Fígelo, Hermógenes te abandonou, não é possível. O que mais? Capítulo 2, verso 3. Participa dos meus, o que está escrito aí? Sofrimentos, como bom soldado de Cristo, verso 9 desse mesmo capítulo, pelo qual estou sofrendo até algemas, como o quê? O pessoal está falando mal dele, ele está sofrendo, está sendo preso como malfeitor, capítulo 3 agora, verso 11, vou ler o verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha doutrina, é a mesma palavra, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Você tem acompanhado também as minhas perseguições. Ele estava sendo perseguido. O que mais? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Ou seja, onde ele ia só era bucha.
Ele não era perseguido só num determinado lugar. Ele ia para Antioquia, era perseguido. Paulo, está na hora de você sair daqui, você está apanhando muito. Vamos lá para Icônio. O que acontecia em Icônio? Perseguia. Não, já não deu. Vamos para Listra. Chegava em Listra, mesma coisa. Você vai para o livro de Atos, você vai ver o tanto que esse homem sofreu. Inclusive foi apedrejado que os seus perseguidores já tinham pensado que ele havia sido morto. Deixaram ele lá, dali a pouco o homem lá de novo. Ele vai citar em Coríntios que ele foi açoitado, que ele foi alvo de naufrágio. Está tudo errado na vida desse cara, gente. Esse homem é um fracasso na visão humana. É o Uruca, ele pega o navio afunda. Ele vai para tal cidade, tem confusão e briga. Ele vai para outro lugar, pedrada. Ele resolve anunciar o evangelho em tal lugar, é açoite. Aí você fala assim, Paulo, valeu, mas vai para lá que eu vou para cá. Porque não dá, Paulo. Não sei se eu não estaria, se vivesse naqueles dias, eu não estaria contado aqui com Hermógenes, com Fígelo. Porque era uma bucha em cima de outra, irmãos. Era um problema em cima do outro. Verso 12. Aí o que Paulo diz no verso 12 do capítulo 3 de 2 Timóteo? Ora, pessoal, não fica assustado com essa história não. Estou sofrendo, estou preso, algemado, fui abandonado, perseguido, apedrejado, mas todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que está escrito aí? Serão perseguidos. Se você quer fazer a coisa certa, saiba que você vai ter lutas e dificuldades. Esse é o padrão bíblico. O sucesso no padrão bíblico para seguir a Cristo, para viver de modo piedoso, é saber que você vai ser perseguido. Existem algumas histórias missionárias que são fantásticas, né? Servos do Senhor, irmãos nossos do passado, que diante dos seus diários ou das suas biografias, mostram em vários momentos situações justamente dessas. Parece que quanto mais eles evangelizavam e mais quanto pessoas vão sendo alcançadas, mais luta eles vão tendo. Mais dificuldades eles vão passando. E aí parece assim, mas Senhor, facilita a vida dos missionários, facilita a vida da igreja. Não, o padrão é justamente esse, é em cardos, é abrolhos, é em dificuldades, é em lutas, é em tribulação, é em perseguição, que o sucesso da vida cristã se levanta. Não tem vida fácil para aquele que quer viver piedosamente em Cristo. Essa aqui é a essência, esse versículo 12 é a essência da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Veja o que ele diz mais. Capítulo 4, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, o que ele fez, o Demas? Me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. E por isso ele diz, toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Verso 14, Alexandre, lembra desse Alexandre? Já foi citado em outras passagens. Alexandre, o latoeiro, causou o quê? Causou-me muitos males. Ao ponto que Paulo fala, o Senhor vai dar a paga dele. Deus vai puxar a orelha dele por mim. Verso 16 ainda. Na minha primeira defesa, ou seja, ele estava sendo julgado, na minha primeira defesa, ninguém, o que está escrito aí? Ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta.
Irmãos, o que é um ministério de sucesso? O que é uma vida cristã de sucesso? Vai depender do seu critério de análise. Se o seu critério for mundano, humano, você vai ter que chegar à conclusão que o ministério de Paulo foi um fracasso. E que a vida cristã desses primeiros servos do Senhor era um negócio terrível. Mas se a sua mente estiver nivelada ao padrão e aos critérios da palavra de Deus de sucesso, pautadas na obediência, na fidelidade, pautados no amor ao Senhor, então aí a sua conclusão será diferente. Quais têm sido os teus critérios para avaliar o sucesso da sua vida cristã? Ausência de dificuldades? Ausência de problemas? Ausência de tribulações? De perseguições? Prosperidade? Saúde? Muito dinheiro no bolso para dar e vender? É esse o critério? Paulo nos apresenta um critério totalmente diferente. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E ele vai mais, né? Quando nós olhamos para os demais apóstolos, também todos eles receberam a graça de padecer por Cristo. Vamos dar uma olhadinha? Abra a sua Bíblia, marca aqui 2 Timóteo, vá comigo lá em Filipenses. Volte aí um pouquinho. Filipenses capítulo 1, verso 29 e 30. Filipenses capítulo 1, verso 29. A partir do verso 27 ele vai dizer, né? Sobre o viver de modo digno do Evangelho. Eu vou ler a partir do 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, porque indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros prova evidente de salvação, isso da parte de Deus. Veja, para o mundo e para os adversários, o ser perseguido, o ter problemas na vida, o passar por tribulações, dificuldades, para se manter fiel à palavra de Deus, para eles é perdição. Agora para nós é salvação. E aí veja o verso 29 que eu te chamei a atenção. Paulo diz assim, porque nos foi, ou vos foi concedido a graça. A graça do quê? O que está escrito aí? De padecer por Cristo e não somente de crer nele. Você fala isso para o mundo, os caras falam, isso é loucura. Olha, irmãos, Deus está te dando a graça de padecer. Lembra que eu te contei que eu fui pregar numa igreja pentecostal e eu comecei assim, quem quer receber uma graça de Deus aqui esta noite? Aí o povo pentecostal é tudo animado, tudo, amém, aleluia, ele levantou a mão. Eu tenho uma graça hoje para te dar em nome de Jesus. Quem quer receber essa graça? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo levantou a mão. Aí eu pedi para abrir aqui no Filipenses 1:29. A graça que eu tenho para oferecer para você hoje é padecer por Cristo. Aí todo mundo começou a baixar a cabeça. Misericórdia, misericórdia. Não está amarrado em nome de Jesus, misericórdia. Mas a palavra de Deus diz que foi nos dada a graça de padecer. Esse é padrão de sucesso. Viver piedosamente será perseguido. Isso é padrão de sucesso. Abra lá em Hebreus capítulo 11. Certamente você conhece bem esse capítulo, os heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Hebreus capítulo 11. Vai falar sobre a fé, vai falar sobre os exemplos. Ele começa com Abel e vai embora, né? Mas vamos pegar aqui mais no final.
Você vê lá no verso 4 ele fala de Abel, depois no verso 8 ele fala de Abraão, falando que eles morreram na fé sem obter a promessa. Depois você vai ver lá no verso 23 falando de Moisés. E aí ele vai dizer a partir do verso 27, diz assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme. Veja, padrão de sucesso, permanecer firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. E aí ele começa a falar agora das tragédias. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, presta atenção agora, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, ou seja, viveram antes de Cristo vir, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sendo nós, não fossem aperfeiçoados. Veja, irmãos, aqui o autor aos Hebreus vai citar o exemplo de todos aqueles irmãos que não viram Cristo, e por isso não tinham visto a promessa, mas que mesmo assim, tão somente pela fé que Deus enviaria o Messias, permaneceram firmes, obedientes, atuantes, fazendo aquilo que tinha que fazer, e por isso foram açoitados, apedrejados, mortos, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, passaram privações, não tinham roupas adequadas, não tinham comida adequada, errantes pelo mundo. E o padrão da Bíblia fala, esses homens, o mundo não era digno deles. Porque na visão de Deus, o sucesso não está na prosperidade, mas está na nossa fidelidade. Isso significa, irmãos, que nós, que queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, nós seremos certamente alvos de perseguição, de lutas, de dificuldades. E Deus muitas vezes vai permitir que passemos por privações e lutas, para que a nossa fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, possa servir de modelo e de testemunho para as pessoas que, de um modo errado, pensam que sucesso está na prosperidade. É justamente por isso que o Senhor Jesus diz, olha, fica firme, eu estou com você até o último dia. É nesse sentido que Jesus diz, olha, tem de bom ânimo, vocês vão ter aflições, vão se levantar pessoas contra vocês, vão te conduzir para tribunais, vão te levar para a prisão, da sua própria casa vão levantar pessoas contra você, falando mal de você. Bem-aventurados quando mentirem a vosso respeito, e difamarem, falarem mal a respeito de vocês. Irmãos, a vida cristã é uma vida chamada para sofrimento, é a graça de padecer. Só que infelizmente
dentro do cristianismo brasileiro, isso está sendo colocado como se fosse algo de Satanás, e não é. Quem quer vida boa aqui, corre o risco de não ter a vida boa lá. As privações, as dificuldades, as lutas daqui, como diz Tiago, tem o propósito de fortalecer a nossa fé, de fortalecer a nossa perseverança, de fortalecer o nosso amor, de fortalecer a nossa dedicação, de fortalecer a nossa fidelidade, a nossa obediência para com aquele que nos chamou, e que nos chamou para que enquanto estivermos nessa peregrinação, andando aqui sobre os montes, ter a plena convicção de que a melhor coisa que temos é tão somente o amor de Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores em Cristo Jesus. Como diz Abacuque, mesmo que falte tudo, eu continuo louvando o Senhor da minha salvação, como aconteceu com Jó, como o próprio Davi expressa no Salmo 23, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, e eu posso te dizer, nós vamos passar, mas o Senhor está conosco. É Ele quem nos sustenta, Ele que nos fortalece. Não meça o seu sucesso na vida com Deus por bens. Não meça. Mas meça o seu sucesso de vida cristã na sua fidelidade, na sua ousadia de aguentar a pancada e continuar firme com Jesus. Está dando tudo errado, não importa, Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Ele continua sendo aquele que morreu na cruz em meu favor e que prometeu a vida eterna. As dificuldades aqui servem para fortalecer a minha fé, deveria servir para fortalecer a minha fé. Deveria para me conduzir a sentir maior ânimo. Porque a minha expectativa do dia final é que fortalece a minha caminhada. Paulo deixa isso claro em vários momentos aqui em 2 Timóteo. Eu tenho certeza que aquele que é fiel para guardar o meu depósito vai estar comigo no dia final. No dia, ele vai enfatizando isso. Olhando aqui, irmãos, fazendo uma recapitulação rápida para você ver o sucesso de Paulo. O sucesso de Paulo estava no fato dele ser alvo de perseguição, da prisão, dos sofrimentos, de privações, de injustiça, de abandono, de oposição, de resistência, de condenação e males dos homens. E nós sabemos que no caso dele foi até o próprio martírio, até a morte. Essa é uma lista de sucesso do crente fiel. Porque foi nos dado a graça de padecerdes por Cristo. Será que nós aguentaríamos 10% disso, irmãos? Essa geração de crente influenciado pela doutrina da prosperidade? O dia que passa um apertinho, um mês que passa um apertinho a mais, ela vai, Senhor, por que, Senhor? Ai, se Deus resolve responder e falar, porque você merece até mais dureza do que essa, rapaz. Se eu fosse derramar sobre você o que você merece, você ia morrer na hora. E é por isso que Paulo, com esse currículo, irmãos, chega e nos ensina, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Quando nós olhamos para a igreja perseguida, para os nossos irmãos que estão padecendo grande terror de perseguição e tribulação na África, na Ásia, até mesmo em algumas regiões da América Central, irmãos, eu fico envergonhado de chegar para o Senhor e colocar algum probleminha que porventura eu estou passando.
Porque eu olho e vejo o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou miserável. Porque tem irmãos nossos, nesse momento exato, que estão sendo mortos ao fio da espada, no facão. Boko Haram, lá na Nigéria, é na facãozada, irmãos. E eu sei do que eu estou falando, porque o Boko Haram é um grupo islâmico fundamentalmente formado pelos fulanis, ou pelo povo Pel, que era o povo que nós trabalhamos na África. Extremamente muçulmano, extremamente islâmicos. E que por conta da fé muçulmana estão dispostos a matar todos os cristãos, colocam fogo. E aí, porque talvez aquele mês nós passamos apertado e não vai ter jeito de fazer um churrasco no final do mês, aí a gente fala, Senhor, por quê? Será que nós temos entendido o que significa sucesso na vida cristã, irmãos? Sucesso no ministério? Caminhando um pouco mais aqui, nós vemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo, como eu já disse, é a última carta que o apóstolo escreveu, isso por volta do ano 65 a 68 depois de Cristo. E ela trata da sua preocupação diante de tantas e tantas dificuldades, quanto do ânimo, quanto da fidelidade, quanto da fé de Timóteo. Nós temos vários momentos na carta, Paulo encorajando Timóteo e relembrando fatos importantes na vida de Timóteo, conduzindo a permanecer firme na fé, porque a fidelidade é o padrão de sucesso. Como eu também já disse, Timóteo já estava em Éfeso por volta de 5 anos. Alguns acham que até mais. E, infelizmente, as coisas ainda estavam difíceis. As coisas estavam piorando. E na preocupação de Paulo, o apóstolo, o pai da fé de Timóteo será que Timóteo vai suportar? Será que Timóteo vai aguentar até o fim? Eu sei do combate que eu tenho tido. As pessoas estão me abandonando, eu estou levando burdoado de todo lado, estou sendo injustiçado, mas eu sei. Agora, e Timóteo? Será que Timóteo vai aguentar? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Expressões como, volte aqui para 2 Timóteo. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Expressões como você vai encontrar aí, no verso 2, ao amado filho Timóteo, né? Ou quando ele vai, no verso 6, por essa razão te admoesto, reavives, torne a viver novamente o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. E quando ele, na continuação, verso 8, não te envergonhes. Ainda no verso 8, participa comigo. Lá no verso 13, mantém o padrão das sãs palavras. Depois, na sequência, né? Fortifica-te. Permanece naquilo que aprendestes. Se você olhar lá no capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirados. No capítulo 4, verso 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta o quê? Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
Todas essas expressões, irmãos, apontam para a preocupação do apóstolo Paulo quanto à fidelidade e à firmeza de Timóteo. O medo de Paulo era que Timóteo não aguentasse. Porque a lista era grande. Perseguição, sofrimento, abandono, injúria, injustiça, apedrejamento, castigo, males dos homens, abandono, rejeição, um monte de coisa. Um outro detalhe que demonstra a preocupação do apóstolo Paulo nesse sentido, volte aqui para o capítulo 1, do verso 15, é o contraste que ele faz entre Fígelo e Hermógenes com o Onesíforo. Veja aí, Paulo diz para Timóteo assim: você está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. E aí a preocupação de Paulo fala, pronto, agora Timóteo também vai me abandonar. Mas aí ele cita um exemplo positivo, verso 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. O que ele está falando para Timóteo é o seguinte: Timóteo, seja um Onesíforo comigo. Não desanime como Fígelo e Hermógenes, não me abandone como Fígelo e Hermógenes, mas fique comigo, não te envergonhes de Cristo e nem de mim, que sou o encarcerado. Onesíforo foi fiel, ele me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, ele me procurou até me encontrar. E aí Paulo roga a Deus que Deus lhe conceda naquele dia, veja que esse dia está com letra maiúscula, porque refere-se ao dia final, que o Senhor lhe conceda no dia final achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços Onesíforo me prestou em Éfeso. Paulo faz esse contraste, dizendo, olha, está difícil, Timóteo, a vida cristã não é fácil, tem muita gente que não está aguentando, mas tem Onesíforo aguentou, estava comigo, me deu ânimo. Não te envergonhes de mim também não, meu filho. E um pouco antes, Paulo ainda vai citar o exemplo da própria avó e da própria mãe de Timóteo. Volte os seus olhos aí para o verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo usando o seu próprio exemplo. Porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Paulo está falando, olha, eu estou orando por você, Timóteo, porque o meu medo é que você fracasse. O meu medo é que você abandone a fé. O meu medo é que você desanime diante de tanta luta. Eu tenho orado por você noite e dia. E ele continua dizendo, lembrando das tuas lágrimas. Não estava fácil para Timóteo, irmãos. Não é fácil para nenhum crente. Eu lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria, pela recordação que eu guardo da sua fé sem fingimento. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, eu lembro que você estava firme, Timóteo, eu lembro que você tinha uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, Timóteo. Está difícil, você está aí já há 5, 8 anos nessa igreja, pregando dia e noite, os caras continuam no erro, eu sei disso. Você está se levantando, Timóteo, apresentando a verdade, falando que tem, confrontando aqueles que são hereges, aqueles que estão conduzindo a igreja para caminhos tortuosos, e você tem levando pancada também, Timóteo, eu sei disso, porque eu vi as suas lágrimas, mas eu lembro da sua fé, Timóteo, uma fé sem fingimento, e uma fé que você recebeu da sua avó, uma fé que você recebeu da sua mãe, então não desista. Da mesma forma que eu, Paulo, tenho servido a Deus desde os meus antepassados, com consciência pura, Timóteo, siga esse meu padrão. E aí ele vai continuar dizendo, guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui para você, irmãos, mas a segunda epístola de Paulo a Timóteo é uma das cartas onde Paulo demonstra a sua preocupação para que Timóteo não viesse naufragar na fé. Porque esse risco acontece. Quando nós colocamos os critérios errados de sucesso
nós corremos o risco de naufragar na fé. Quando no seu coração, sinônimo de vida cristã de sucesso é prosperidade e ela não vem, isso gera frustração e você abandona a fé. Quando no seu coração, sinal de sucesso é acreditar nos profetas contemporâneos, que trouxeram um monte de profecia para você, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus vai te abençoar isso, porque é só bênção, né? Isso não acontece. Isso vai te conduzir a frustrar na fé. Por isso que Paulo diz, Timóteo, permanece na palavra, nas sãs palavras que eu te falei, Timóteo. Permanece na fé que você recebeu lá da sua avó, da sua mãe. Diante das lutas, das dificuldades, não desanima, não te envergonhe, não abandone, não volte atrás. E essa mesma preocupação de Paulo, irmãos, é a preocupação que as Escrituras têm para comigo e têm para com você. Levando então em consideração tal contexto, Paulo inicia aqui uma sequência sobre as verdades fundamentais para você suportar a perseguição e permanecer fiel na vida cristã. Ou se você quiser resumir isso aqui num tema mais fácil, as verdades para você ter sucesso na vida cristã. Só que essas verdades não estão pautadas em prosperidade, meu irmão. Se você tem procurado uma igreja evangélica para ficar rico, se você tem procurado uma igreja evangélica para ser abençoado no sentido de prosperidade, de riqueza, de saúde, eu te lamento que aqui não é o lugar. Se você quiser, eu até viro um pouquinho assim, você levanta de mansinho, vai saindo, faz de conta que você vai no banheiro, não precisa nem falar tchau. Porque o padrão da igreja presbiteriana reformada é que você esteja ciente de que foi nos dado a graça de padecer. E de que todos aqueles que querem viver de modo piedoso serão alvos de perseguição. Se é isso que você quer viver como servo de Deus, então você está no lugar certo. Mas você está aqui para fazer barganha com Deus, eu vou na igreja, quem sabe, Deus vai me abençoar, vai dar um emprego que eu vou ganhar mais, ou vai... Não. Isso aqui nós não prometemos. Desse púlpito aqui não sai esse tipo de promessa. Porque quando nós olhamos para a essência da fé cristã, irmãos, é uma fé totalmente diferente do cristianismo que nós temos observado nos dias de hoje. Um cristianismo de ostentação, um cristianismo coaching, só de motivação, um cristianismo de ludibriação. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem que te conduzir a estar preparado para o pior. E até escatologicamente falando. O verdadeiro evangelho diz assim, fique esperto que você pode sim passar pela grande tribulação. Porque se a palavra de Deus diz que é por causa dos eleitos que esses dias vão ser abreviados, é porque os eleitos vão estar vivendo esses dias. Porque se nós já estivéssemos no céu, por que abreviar? Não abrevia não, deixa o povo sofrer lá, eles não quiseram saber do Senhor, problema deles. Mas vai ser abreviado porque nós estaremos aqui, a noiva vai estar aqui, sendo perseguida, o diabo vem para perseguir, nós lemos lá em Apocalipse, mas o Senhor estará conosco. Se você quer viver fielmente, irmãos, vai chegar dia que nós vamos ter que passar por situações adversas no trabalho, na família. Assuma um compromisso de fidelidade com o padrão das Escrituras para você ver se já não vai começar a colher essas perseguições. Comece a se posicionar dentro da sua casa. Comece a se posicionar no seu trabalho, na repartição que você trabalha, para os seus amigos. Comece a falar o que realmente a Bíblia ensina para esse povo. Você vai ver se os caras vão estar contigo ou não. Vai todo mundo te abandonar, cara.
Começa a apontar os erros da nossa geração. Começa a apontar os erros dentro da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso de hoje. Os caras vão sair contigo. E eu posso dizer isso. E posso te dizer mais. É um sucesso. É um sucesso saber que, por conta da fidelidade, Deus nos preservou. Isso não é motivo de vergonha para nós. Agora, se não estivermos com os olhos abertos, como eu escrevi recentemente, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando nós nos distanciamos da palavra do Senhor e começamos a nos amoldar ao presente século, aí nós estamos perdidos. Mas vamos lá, vamos começar. Não tenho objetivo de seguir até o final do capítulo 1, você já sabe disso, já está acostumado, mas vamos pelo menos trabalhar com uma das verdades fundamentais para que você possa suportar e permanecer fiel na vida cristã. A primeira está aí, logo no verso 1, de um modo implícito, mas está aí. Paulo vai dizer assim, ele se apresenta na carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Verso 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Verso 9, ele está falando da salvação. É um dos parentes mais bonitos relacionados à salvação pela graça, viu, queridos? O verso 9 e o verso 10 é um parênteses que Paulo fala aqui, na ideia de lembrar Timóteo que ele não é o responsável pela sua própria salvação. Então fica firme, meu amigo, porque o nosso Senhor está firme. E é lindo o verso 9 e o verso 10. Ele diz assim, que segundo o poder de Deus, nós somos salvos, ou seja, que nos salvou e nos chamou pela sua, ou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas conforme a própria determinação e graça. A salvação é pela determinação e graça do próprio Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A primeira verdade fundamental para você suportar a perseguição e permanecer fiel, ou seja, ser um crente de sucesso, é saber que estamos servindo a um Deus soberano. Paulo foi apóstolo pela vontade de Deus. Ele foi salvo pela determinação e graça de Deus. Ele foi designado pregador, apóstolo e mestre pela vontade soberana de Deus. E ele está apanhando pra caramba, também debaixo da vontade soberana de Deus, que tinha o objetivo de fazer com que Paulo e os demais apóstolos servissem de modelo, para que as pessoas suportassem as lutas, as dificuldades, as provações, as privações, sabendo com alegria, tendo alegria o passar pelas dificuldades, pelas provações, como Tiago vai nos ensinar. Tem depois o motivo de toda alegria, o passar por todos os problemas desta vida. A primeira verdade fundamental para você resistir, suportar a adversidade, a perseguição e permanecer fiel, é que nós servimos a um Deus soberano. Paulo tinha convicção de que tudo está debaixo de um Deus soberano, e que as lutas, as privações, as dificuldades, a perseguição estão sob o plano de Deus. E se Ele está permitindo que você leve a pancada, é porque Ele sabe que você tem condições de aguentar.
O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, vai dizer que nenhuma tribulação vem sobre nós, que seja supra-humana, mas Deus nos dá o escape, é Ele que nos sustenta. Mas veja o que diz aí, o capítulo 4, verso 17. Paulo vai dizer no verso 16 que todos o abandonaram. E no 17 ele diz, mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu do quê? De forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo tem a plena convicção que debaixo da soberania de Deus, até o fato dele estar preso tem um propósito. O fato dele ter sido abandonado permitiu que ele falasse, defendesse e pregasse, anunciasse o evangelho para que todos os gentios ouvissem. E naquele momento Deus permite que ele não seja lançado lá na arena com os leões, tão somente para ficar claro que Deus é quem tem cuidado dele. E que se houvesse um momento que Deus o conduzisse para ser jogado na arena dos leões, Deus mesmo assim continuaria soberano sobre a vida dele. Irmãos, se nós reconhecemos a existência de um Deus soberano, poderoso sobre tudo, sobre todos, como nós lemos no início aqui, Jesus, a Ele foi dada autoridade no céu e na terra. Se nós cremos que estamos servindo a esse Deus que é o soberano do universo, você não pode fracassar na fé por conta das dificuldades da era presente. Paulo tinha a plena convicção desse Deus soberano, tanto que ele reconhece que todos o abandonaram, mas o Senhor o assistiu. O Senhor o revestiu de força. E deu capacidade para que mesmo diante daquela luta, daquela perseguição, ele pregasse com ousadia o Evangelho. Paulo usa a certeza de que Deus é soberano para encorajar Timóteo e todos os crentes a permanecerem fiéis. Veja o que ele diz aqui no próprio capítulo 4 ainda, do verso 1 em diante. Conjuro-te, eu rogo-te, de um modo, eu me coloco de joelho diante de você, perante Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu poder e reino. A ideia é, Timóteo, não desanima, prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Você já está aí há 5, 8 anos na igreja, pregando, ensinando a doutrina, não tem mudança, mas continua firme, Timóteo, não desanima. O nosso Deus é soberano, é Ele quem dirige as coisas, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem vai nos conduzir a resistir. Prega a palavra, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja, Timóteo estava ali há anos ensinando a doutrina, mas a igreja ainda estava vivendo em teimosia. E ele diz, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, continua firme, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Tu, porém, suporta as aflições. Tu, porém, faz o trabalho de um evangelista. Tu, porém, cumpre cabalmente o teu ministério. Não desista, não desanima. Nosso Deus continua sendo soberano, mesmo quando Ele fecha os ouvidos das ovelhas. Mesmo quando Ele endurece o coração de Faraó. E mesmo quando Ele te permite ser lançado na cova dos leões ou na fornalha acesa, Ele continua sendo soberano. Portanto, não desista. Irmãos, toda a Escritura revela o fato de que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão alvo de perseguição. Toda a Escritura revela que quando você assumir um compromisso vivo, sério, santo com o Senhor, de permanecer firme na sã doutrina,
Muitas pessoas se levantarão contra ti. E você muitas vezes será perseguido sem saber de onde você está sendo perseguido. Nós temos um inimigo que está lutando aí contra nós sabemos disso. O funcionário tranqueira, nada acontece com ele. Já parou para pensar nisso? Mas você está lá, querendo fazer o melhor para o Senhor. Se der um deslizinho, pronto, acabou. Você vai apanhar que nem vaca na horta. Por quê? Porque você é de Cristo, cara. E você tem que suportar esse negócio. Voltando lá para a primeira epístola, para que o nome de Deus não seja difamado, e nem a doutrina. Por isso que Jesus diz, olha, não é fácil, examina, vê se é isso que você quer mesmo, se você quer ser um discípulo meu. Porque se você não estiver disposto a levar a burdoada de todo lado, meu amigo, você não pode ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a abrir mão de algumas inclinações, alguns desejos da sua carne, você não pode ser meu discípulo. E quando você resolver assumir esse compromisso, você pode ter certeza que as pessoas vão se levantar contra você. Mas a primeira verdade que Paulo traz nas Escrituras, para que você possa suportar as perseguições e permanecer fiel, ou seja, ser um crente de sucesso, não se esqueça nunca jamais de que o nosso Deus é um Deus soberano. E que mesmo que todos te abandonem, mesmo que tudo dê errado, o Senhor te assistirá e te revestirá de forças para que você cumpra rigorosamente o propósito que Ele já determinou na sua graça. Que deste modo nós possamos ser encontrados fiéis, obedientes, dignos da vocação da qual fomos chamados. E que Deus assim nos abençoe. Amém?